before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Hold on now. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Don't let go. Don't let go of me. Don't let go. Don't let go. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Hold on. Bom dia com muita alegria. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E que o Senhor possa nos abençoar, né? Começo de semana, possamos ter uma semana muito abençoada. Eu desejo de coração mesmo que o Senhor visite sua casa, sua família, sua vida. Que você possa sentir todo o cuidado de Deus. Eu quero nessa manhã começar o nosso vídeo compartilhando um texto da palavra do Senhor, que eu confesso que fortaleceu muito a minha fé esses dias, né? Nós passamos por algumas situações essa semana e não é fácil, né? E eu não posso deixar de falar aqui do que tem movimentado, o que move o nosso dia, o que move a nossa fé, que é a palavra de Deus, que é a oração. Né? Já falei para vocês aqui que eu sou evangélica. E o que move aqui a nossa casa é a fé. Com toda a situação que a gente tem passado já há um ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, com o AVC da Tainá, a gente enfrenta, assim, 1 leão, 2 leões por dia, né? E, graças a Deus, ela tem estado com a saúde estabilizada. Ela tem alguns mal-estar, alguns momentos de mal-estar, que às vezes me preocupa. E a gente também está fazendo exames, né, para apurar tudo o que ela precisa, para saber mesmo tudo do corpo dela, do organismo dela, para se cuidar, né, para ela não ter outro AVC, que me parece que ainda corre um risco, né, por esse período aí, 1 ano, 2 anos, ainda de ter um segundo AVC.
Então a gente fica assim, sabe? Eu como mãe, eu fico pensando assim, meu Deus, né? É tão triste ver a minha filha assim, alegre por ela estar com a gente, mas triste por conta das limitações da saúde dela, ela não pode ir para muitos lugares. E aí isso vai, às vezes, entristecendo o coração da gente. Não afeta a minha fé, porque a minha fé, graças a Deus, ela tem sido trabalhada, eu tenho procurado firmar mesmo minha fé no Senhor em meio às dificuldades. Enfim, né? E aí o Senhor me deu esse texto e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dele com vocês, que está em Abacuque 3, 17 até o 19, que fala. Eu tô com a minha Bíblia aqui, tá bom? Ó, tá bem aqui, tá tudo aqui, ó. Meu caderninho. Inclusive, eu ontem ministrei um pouquinho sobre essa palavra na igreja. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as muitas alturas. Então esse texto trouxe para mim assim um momento de reflexão, a questão de como a gente precisa se posicionar, sabe? Diante das circunstâncias, né? O profeta Abacuque que nos mostra um cenário de muita escassez, de muita tristeza, né? Não tinha flores na figueira, não tinha vide, não tinha uvas, né? Não tinha oliveiras, nas oliveiras não tinha azeitonas, não tinha azeite. Então ele está mostrando aqui as ovelhas, elas estavam e os bois estavam desaparecidos. Então assim era uma situação de muita escassez e de preocupação, porque é alimento, é alegria, né? O texto nos fala isso, porque figueira sem flores, né, é sem esperança e sem fruto. Então isso é falta de alegria, né? Nós passamos por isso muitas vezes, né? Nós temos passado por isso, tem dias. E essa semana nós passamos por momentos assim difíceis, né? Tivemos problemas com o nosso carro, o meu marido não ficou muito bem essa semana, tudo isso. E a gente entende assim que nós devemos estar com a nossa fé muito firmada no Senhor, né? E a fé, ela nos faz decidir, né? É decisão por alegria. Isso é movimento de fé dentro de nós. Então, mesmo que a gente esteja passando por toda a situação que a gente está passando, precisa existir em nós uma alegria. A alegria que vem do Senhor, né? A alegria da nossa salvação, a alegria de pertencer ao reino de Deus. E é decisão para nós isso. Eu decido ser feliz e eu vou correr atrás disso. As coisas não vão me afetar, as coisas não vão me entristecer, porque eu sirvo um Deus que é presente, que é provedor, né? Que é médico dos médicos, ele é dono do ouro e da prata. Então é uma decisão que eu preciso tomar, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que a oliveira não deu seus frutos, os gados estão perdidos, a situação está difícil. Isso para nós hoje é às vezes desemprego na nossa casa, saúde, né? Hoje a maioria dos lares estão sendo afetados por enfermidade, é câncer, tantas outras enfermidades, a questão do autismo, né? O autismo, o Alzheimer. Eu vivi o Alzheimer dentro da minha casa também, com meu pai. Então, isso tudo para nós é um cenário muito triste, muito difícil. Mas o profeta está nos ensinando aqui que, ainda que tudo isso não esteja no lugar, né, assentadinho, nós precisamos estar alegres no Senhor e continuar, decidir caminhar, né? E buscar força para prosseguir. Buscar força na onde? Aonde? No Senhor, no Senhor. Buscar força no Deus que tem poder de nos tirar de toda essa situação. E isso depende realmente
dele, né? Tá no controle dele. Nós entregamos a nossa vida para ele, decidimos entregar a nossa vida para ele, então ele está no controle do nosso barco. Então ele vai conduzir esse barco, ele sabe todo o percurso, as situações que vêm, o mar revolto, o vento forte, que para nós hoje é doença, é perda de um familiar. Eu demorei para me recuperar da perda da minha irmã. Saudade da minha irmã. Que saudade da minha irmã. E foi dolorido demais perder a minha irmã e ver ela dia a dia indo, sim, indo. Mas a gente não tem como brigar com Deus por conta dessas situações. A gente tem que aceitar com alegria. Ah, mas Dalva, alegria, aceitar assim com alegria. É porque o Senhor se movimenta em nós. O sobrenatural se movimenta em nós. Por isso ele desperta em nós esse sentimento de descanso. E esse Deus que eu estou falando para vocês, ele faz os nossos pés fortes como o da corça. É esse Deus que fortalece os nossos pés e nos faz andar em lugares altos, né? Estar acima da tristeza, estar acima da perda, estar acima do desemprego, da falta do dinheiro, um casamento destruído, uma família com problemas com os filhos, de droga, de alcoolismo, tantas coisas, né? Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para nós que a nossa fé, ela precisa estar tão forte, né? Que a nossa fé ela precisa estar tão forte e grande, que é uma fé que vale a pena ser vivida. E também é uma fé que a gente vive ainda que, né? Eu vivo pela fé, dia a dia. Eu tenho uma paixão pelo Senhor, assim, sabe? Um amor pelo Senhor, um temor. Eu não discuto as situações que me vêm. Me entristeço, sim, porque eu posso, né? Mas não permaneço, não deixo que isso acabe comigo. Então, que nessa manhã nós possamos despertar a nossa fé, que é uma fé que vale a pena ser vivida. Vale a pena você se esforçar em buscar, estudar, orar, estar em comunhão na igreja, estar em algum lugar onde desperte e fortaleça a sua fé. E também viver uma fé que ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto. Você possa se sentir abençoado nessa manhã com essa palavra, porque ela trabalhou muito no meu coração. E assim, Deus tem cuidado de todas as coisas para nós. Mesmo que tantas coisas difíceis aconteçam, né? Amigos, pessoas olham para nós e vê realmente o Senhor agindo em nós. Nós tivemos sábado num encontro de casais em Vila Galvão e foi muito bom estar com alguns irmãos lá, alguns casais. A Cris e o Luiz, que são líderes de casais lá, nos convidaram. Nós contamos um pouco do nosso testemunho ali naquele encontro de casais. Nós fomos convidados para ministrar ali, eu e meu marido. E nós falamos sobre o relacionamento, um caminhar junto a dois. Isso também tem fortalecido toda essa situação que a gente tem passado com a Tainá. Eu e meu marido e a minha família estarmos unidos, estarmos juntos, no amor de Deus em nós, sendo derramado em nós. E foi muito bom, quero agradecer à Cris e ao Luiz pela confiança, né, de nos dar a oportunidade de compartilhar do nosso relacionamento, do nosso casamento. São 40 anos de casado. Ganhei presentinhos lá, né, elas me deram um presentinho, um potinho bem bonitinho. Eu vou escolher um lugarzinho para pôr, vou mostrar para vocês que bonitinho. Olha que gracinha. Ó, a Cris e o Luiz que me deram lá. E eu ganhei também da minha filha, uma vela. Minha filha trabalha com... Minha filha é muito, muito talentosa. A Tuane é muito talentosa. Ela chama Tuane. É a mãe dos meus netos. Minha primeira filha. Eu tenho um coração cheio de gratidão. Eu vou pôr uma foto da minha filha, Tuane, aqui, porque ela é muito linda. Eu tenho meu coração muito cheio de gratidão, porque a Tuane sempre me ajudou com os meus outros 2 filhos, né? E eu trabalhava fora, trabalhava muito, então é ela que cuidou da casa, ela que cuidava dos meninos para mim, da Tainá e do Marcos.
Mais do Marcos ainda, que o Marcos era bem bebezinho, vocês ainda não conhecem, mas eu ainda vou mostrar. Ele é muito tímido, né, e não gosta muito de aparecer. E ela é muito talentosa. Esses quadros que às vezes vocês veem aqui na minha casa, é ela que pintou. Então, ela é uma empreendedora, sabe? Ela busca, assim, de todas as formas, conquistar um lugar. E ela faz essas velas. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra você. Muito talentosa, caprichosa, olha. Então, são Acordar com Calma, com Amor. Ela tem um canal também, tá? Ela tem um canal. Depois eu deixo pra vocês a descrição do canal dela. Vou deixar também das velas. E ela me deu essa vela. Sabe o que é legal dessa vela? Ela achou um aroma que traz calma, sabe? Acordar com calma, né? Eu estou precisando muito disso aqui. Vou achar também um lugarzinho para pôr. Que Deus abençoe muito a vida da minha filha. Aqui vem, né, os cuidados com a vela. Olha que capricho, né? Que capricho. Aqui vem o cuidados com a sua vela. São velas aromatizadas, né? Como eu falei, ela tem uma essência que acalma, né? Se você está estressada. Na verdade, o perfume, né? O cheirinho da vela, ele traz uma calma para nós, uma tranquilidade, né? E eu vou deixar a descrição para vocês também, ó. Vocês que acompanhem o canal dela lá, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha pra vocês verem. Parece minha neta. Ela é muito talentosa. E ela me presenteou também. Olha como é bom, né? Eu recebo muito carinho das pessoas à minha volta. Isso também faz parte de caminhar com a nossa fé, né? Bem firmada, bem firmada. E eu queria muito, assim, deixar isso para vocês, sabe? Não desistir, não desistir. Mesmo que a luta venha, assim, sabe? Parece que nada tá dando certo. Porque a semana passada foi assim, tava dando tudo errado, e você fica querendo entender, né? Se questionando. Por que as coisas estão dando tão errado? Oh, meu Deus do céu, as coisas... A gente tá caminhando buscando caminhar de maneira correta, porque ninguém é perfeito, né? Nós somos seres humanos e nós falhamos muito. Mas nós buscamos caminhar de maneira correta, não lesar ninguém, não falar mal de ninguém, amar ao nosso próximo, que é o que a palavra diz, ame o seu próximo como a si mesmo, cuide, nós cuidamos de pessoas. Mesmo cuidando da minha filha, né, que está passando por essa situação, nós também cuidamos das pessoas, dos irmãos da igreja. Às vezes as pessoas nos acham doidos, loucos mesmo. Como vocês conseguem? Nós conseguimos porque nós amamos ao Senhor e nós entendemos os propósitos do Senhor para a nossa vida. O Senhor é um propósito, né? Foi o que eu compartilhei ontem. Nós estamos juntos não é por um acaso. Não é por um acaso. Nós estamos juntos porque Deus tem um propósito nisso. Então, que essa semana você possa sentir esse cuidado de Deus, sabe? E nos ajude aqui com o nosso canal, nós precisamos crescer, vamos fazer uma corrente do bem aí, tanto gente aí no YouTube, divulgando tanta coisa, e começamos agora, somos uma família simples, essa é a nossa verdade, né? Essa é a nossa verdade, e nós estamos buscando um meio, né, de crescer aqui no YouTube, mostrando quanto Deus tem poder para mudar e transformar a vida das pessoas. O quanto a união da família traz melhoras para aquele que está doente. Porque às vezes nós temos famílias aí com pessoas doentes no emocional, no físico. E casamentos destruídos, mulheres depressivas, síndrome de pânico, querendo desistir da vida. Mas o Senhor diz que nessa manhã para nós que ainda que a figueira não floresça
não haja fruto na vide, Ele continua sendo Deus e nos faz andar em lugares altos. Tá bom? Que Deus possa abençoar muito sua vida, que você possa sentir a graça e a presença de Deus essa semana aí, todo o cuidado dele sobre a sua vida. Amém? Eu quero mostrar também ainda aqui nesse vídeo algumas coisas que eu comprei para Tainá. Eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Aqui a gente é muito orientado pelo psicólogo, pela fisioterapeuta. A gente é muito orientado. Por quê? A condição da Tainá é de que ela tem que melhorar. Então, depende de nós aqui em casa fazermos as coisas para a melhora dela, né? Se os amigos da Tainá soubessem o quanto é importante também a presença deles, sabe? Na recuperação delas, eles talvez viriam mais. Talvez porque eu moro um pouco mais longe agora, então não conseguem estar tão próximos, né? Mas seria muito bom, né? As pessoas estarem mais próximas, com uma ligação, enfim. Cada um tem o seu dia aí, e a gente não sabe nem o que dizer. Então, o psicólogo nos orientou a fazer algumas coisas com ela. Então, eu comprei um jogo de xadrez. Nossa, ele mostrou um joguinho lá, que ele é uma disputa os dois, né? E ela ganhou umas 2 partidas com o psicólogo. E ele achou interessante fazer isso em casa. Então, nós compramos. É joguinho de dama, né? Joguinho de dama e de xadrez. Eu não entendo nada de xadrez, mas meu filho, ele gosta. Inclusive, quando ele era mais novinho, estudando, ele ganhou uma competição na escola de jogo de xadrez. Ele podia até ter desenvolvido, né? Tá hoje até disputando aí a questão do xadrez. Quem sabe, né? E aí, a gente comprou, então, esse tabuleiro, né? Comprei esse tabuleiro, muito bonitinho, é pequenininho, mas é para fazer esse exercício com ela aqui em casa. Então, a gente vai aprender e jogar com ela, porque isso vai trabalhar o cognitivo dela, que é uma das nossas preocupações, que o cognitivo precisa ser trabalhado para ela poder falar bem, né? Se expressar bem. Ela fica muito, muito, muito nervosa, porque às vezes ela vai pedir as coisas e a gente não entende. Então a gente vai aí estudando, olhando, vendo o que ela tá falando. Aí comprei também essa aqui. Isso aqui é uma escada. Até a Camila, a fisioterapeuta dela, falou: Dalva, você toma cuidado, porque como ela é muito frágilzinha, né? Ela é uma escadinha muito frágilzinha, ó. Tá vendo? Ela vai formando uns degrauzinhos. Aí você põe no chão, né? Você põe assim no chão, e aí ela vai fazendo a ida, a volta, pro lado direito, pro lado esquerdo. Esses movimentos vai fortalecendo os músculos da perna e do quadril, né? Então, eu comprei, a gente investiu nisso, né? E também os disquinhos, que são esses aqui. Lembra que eu mostrei para você num vídeo que eu fiz com os rolos de lã, né, de barbante, que eu fiz com os barbante, porque com rolo de barbante, porque eu não tinha ainda esses disquinhos aqui, né? Então a gente põe assim, né? E ela vem chutando, né? Acho que dá para ver, ó. Então, põe assim, aí ela vem com o pé, né? Lá pra cá, tá lá, assim. E isso aqui é usado lá no SER, na fisioterapia. E esse cone também. Derrubando tudo aqui. A mesa tá cheia de coisa. Ó, esses cones aqui, tá vendo? Aí, eu também usei o rolo de barbante. E aí, agora eu tô usando, vamos começar, né? Eu vou filmar para vocês também. Os cones. Então, ficam os cones assim, né? Separados. Assim. E ela tem que também
fazer esse movimento com o pé, de chutar e também de andar assim, entrelaçada, né, no meio do cone. É para equilíbrio. Ela teve uma vez que nós estávamos saindo para ir para o médico e ela, do nada, assim, ela perdeu o equilíbrio, né? A gente teve que correr e segurar. Então, traz equilíbrio. Todos esses exercícios trazem equilíbrio. E eu louvo a Deus porque Ele me deu condições de poder comprar essas coisas que ela precisa para poder fazer os exercícios. São equipamentos, né? E é isso, né? A gente tem procurado investir na melhora dela. Depois eu vou mostrar um pouquinho dela, dia para vocês, né? Mas eu queria muito parar um pouquinho e conversar isso com vocês nessa manhã, nesse vídeo. Eu tô muito agradecida a Deus, muito mesmo. Já estamos com umas 115 inscritos, já chegou gente nova aí no canal. E eu peço assim de coração, se inscreva, divulgue para mim, dê o seu like, manda uma notificação, manda um recadinho. Eu às vezes demoro um pouquinho para responder por conta da demanda do dia, né? Então eu demoro um pouquinho para responder. Mas eu tô buscando responder todo mundo. E eu fiquei muito contente quando no sábado nós chegamos lá na igreja e a Cris falou que me acompanha, né? E os rapazes lá da Casa de Recuperação Nova Geração também assistem nossos vídeos. Quero mandar um abração para eles, né? Pastora Zilda, coloco nossos vídeos lá para eles. Pastora Zilda é uma amiga muito grande nossa. Nós tivemos um tempo com ela, acompanhando ela, cuidando dos meninos lá na Casa de Recuperação, Nova Geração também. Eles estão em um lugar onde recebem, né, meninos que precisam de ajuda para tratamento, e a pastora abre lá o sítio, né, um sítio maravilhoso. E eu quero mandar um abraço para os meninos aí, dizer para eles ficarem firmes e fortes, não desistam do tratamento, né, e contem com as nossas orações. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre a Nova Geração também, eu posso deixar a descrição também deles lá, né? Eles também fazem live de cultos lá, os meninos lá são demais. E é isso, né? Que possamos nos unir nessa corrente do bem, ajudando um ao outro e que possamos ver a vitória dia a dia, tá bom? Não desista de nada, não desista de nada. Busque firmar sua fé, encontrar o seu lugar, né, um espaço na presença do Senhor, e com certeza você vai sentir o Senhor se derramar sobre a sua vida. E que o Senhor nos dê uma semana, assim, maravilhosa. Eu tô, assim, bradando mesmo. Deus nos dê uma semana maravilhosa. Dias de alegria, dias de paz, dias de conquista, né? E possamos vencer mesmo dia a dia. Eu vou mostrar um pouquinho mais depois da Tainá, as coisas que eu faço com ela aqui, alguns exercícios, tá bom? Mas que você possa assistir os nossos vídeos até o final, que é muito importante, e nos ajude a crescer aqui, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, onde eu vou mostrar um pouquinho mais do meu dia. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed?
If I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, when I am calling your name. If I'm wrong when you are right, if I'm only seeing things in black and white, will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, when I am calling your name. If I'm lost along the way, if you find me in a state of disarray, will you hold on another day? If I'm lost along the way, if I'm lost along the way. Respeitava. E por um certo momento, ela se viu ali prestes a ver a vida dela mudar. E qual foi esse momento no qual Raabe viu a sua vida prestes a mudar? Quando chegaram os espias, né, para poder saber a respeito da terra prometida, no qual todas nós queremos estar lá, né? Então, ali, numa cidade onde todos queriam matar os espias, onde todos ali que ajudassem o espia era considerado inimigo, era considerado um traidor. Mas por Raabe já ter ouvido falar do nosso Deus, do Deus no qual os espias serviam, que Eu vou encerrar esse vídeo. Não consegui gravar mais nada para vocês, né? Um dia bem corrido. Ainda fiz 2 bolos para levar para o culto de mulheres, né? Eu vou mostrar um pouquinho do culto de mulheres aí para vocês, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo mostrando o culto de mulheres, né? Então eu tô aqui ó, com a Tainá e a gente veio se despedir de vocês, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês com muita alegria. Deus possa visitar a casa de cada um. Continue aí firme, assistindo o nosso canal, divulgando, prestigiando.
tá bom? Nós contamos muito com vocês. Um beijo, Deus abençoe e fique com Deus. Beijo. Tá bom.